19 mil novos vulcões foram descobertos. Pois é, foram mapeados mais de 19 mil novos vulcões. É isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Se você gosta, né, desse tipo de assunto dos vulcões e também de ciência de uma forma geral, já peço logo que você largue o dedo no like e depois compartilhe esse vídeo. Então, pessoal, acontece que, pois é, né, mais de 19 mil vulcões submarinos foram mapeados. E ultimamente, né, por exemplo, né, a gente fala, né, que um dos grandes problemas dos submarinos são as cadeias montanhosas do fundo do oceano, que muitas das vezes não são mapeadas. E, só para vocês terem uma ideia, em 2005, o chamado USS São Francisco, movido a energia nuclear, colidiu com um vulcão submarino. Pois é, ou tá um monte submarino, né, mas acredito que foi um vulcão. Em alta velocidade, matando um membro da tripulação e ferindo, né, a maioria a bordo. Outro aconteceu em 2021, o USS Connecticut atingiu um monte também submarino no mar da China Meridional, danificando o seu sonar. Um dos grandes problemas é que apenas 1/4 do fundo do mar está mapeado com sonar, e é impossível saber quantos montes submarinos existem. Pois é, e agora, né, nós temos mais uma descoberta, porque uma equipe de oceanógrafos, simplesmente, né, pegando duas universidades, uma delas na Nova Havaí, a outra é Chongqing National University, né, mapeou 19 mil vulcões usando dados de satélites de radar. Pois é, eles publicaram esse artigo lá na Earth and Space Science, e esse grupo descreve que usaram esses dados de satélites para medir o acúmulo de água do mar, para encontrar e mapear esses vulcões submarinos. E isso é muito importante, porque primeiro mapear o fundo da Terra, por exemplo, mapear a Terra seca é fácil, né? Você passa lá, você vê, aquilo ali é um vulcão, pode ser um vulcão, tal, é a coisa mais fácil que existe. Agora, quando acontece, né, isso debaixo do oceano, aí a coisa realmente, né, muda de figura. Até porque o nosso planeta, ele tem bastante água, né? A maior parte da superfície do planeta é coberta por água. Então, por exemplo, é como, por exemplo, na Terra eles podem ser criados por placas tectônicas, né, empurrando uma sobre a outra, os vulcões, né, no caso, né, terrestres, e podem tentar em erupção facilmente detectados. Atualmente, né, com apenas 1/4 do fundo do oceano mapeado, significa que sabemos somente o que está ali. O que está fora dali é um total escuro para nós. E isso significa que ninguém sabe ainda quantos montes submarinos ou quantos vulcões submarinos podem vir a acontecer. E cada vez mais, com mais submarinos no fundo do mar, isso é um problema. Então esse mapeamento, ele além de ser importante para os submarinos, é importante para nós sabermos quais são os impactos. Por exemplo, quais são os impactos desses vulcões no fundo do oceano. Então aqui, são dois vulcões mapeados, tá? O ponto azul representa a posição que achava que era original, o ponto vermelho é a posição mais recente, tá? Então esses satélites, eles não podem ver realmente um monte submarino, é claro, porque tem uma lâmina d'água muito grande, o satélite está lá na casa do cacete, mas eles mapeiam as suas mudanças na força gravitacional, que são relacionadas ao quê? A topografia do fundo do mar. Isso é um efeito conhecido já há muito tempo, como o mar ele vai amontoando, e ao fazer isso eles encontraram esses 19 mil montes submarinos antes desconhecidos, tá? E mapearam 19 mil vulcões, né, desconhecidos. E aí, né, acontece que muito importante mapear o fundo do oceano, que nós podemos saber, além, por exemplo, esforços para mineração, esforços para compreender, né, por exemplo, uma erupção de um vulcão desse, o que pode causar na água oceânica, pode alterar a química local, o que pode acontecer com a biodiversidade local, local geotectonicamente ativo, tem influência, por exemplo, do campo geomagnético do planeta nas placas tectônicas. Então, ou seja, tem que mapear para ter essa vasta, saber qual a influência das placas, qual a influência dos vulcões, e isso aí é um total escuro para nós. Então, saber quantos mudanças, quanto disso é importante, porque mais importante ainda é o impacto no forte fluxo do oceano profundo. À medida que, por exemplo, as correntes marinhas, elas correm para, imagina, elas passam por esses montes, elas são empurradas para cima, né, carregando água frias com ela, porque ela vem com um monte submarino, uma corrente profunda, ela vem e faz isso aqui, ó. Então, como a gente pegar aqui, correntes profundas que são frias, imagina, ela vindo aqui, de repente bate nessa paredão aqui, e ela
ela surge, ela faz esse ressurgimento de água fria. Água fria normalmente é mais densa, é mais pesada, então normalmente ela deveria ficar somente embaixo, mas aí quando nós temos essa geologia local, tá, onde que essa água fria vem com uma corrente e acaba sendo impulsionada para cima por causa de um monte, esse monte pode ser um vulcão, tá? E pode carregar essa água fria que se mistura de várias maneiras ainda desconhecidas por nós. E o mapeamento dessas correntes tornou-se muito importante à medida que os oceanos eles são a maior fonte de absorção de calor da face da Terra. Sim, os oceanos são locais onde mais absorvem calor. E, por exemplo, só o Oceano Pacífico ele é responsável por grande parte de mudanças e alterações no nosso clima de curto prazo. Então, saber justamente a influência dessas cadeias montanhosas, dessa ressurgência de água fria, saber justamente se algum vulcão submarino possa aquecer essa água e fazer com que a corrente ela perca calor ou ganhe calor, dependendo da situação, isso aí não é mapeado, não é sabido. Como que funciona a química desse oceano? Como funciona, por exemplo, uma erupção submarina, né, no caso, passando durante uma corrente, vai alterar a química local? Vai levar essa química para onde? Porque nós vimos, por exemplo, o vulcão Tunga-Hunga, que deu aquela explosão fenomenal, que jogou água até lá na estratosfera. Tá? Jogou vapor d'água na estratosfera. Isso aí nós fomos mapeados. Mas e essas centenas ou milhões de vulcões submarinos que são muitas estimativas, entre montes e fissuras que podem ter milhões, e nós só descobrimos 19 mil agora? E aí, quantos desses são ativos? Quantos desses entram em erupção por ano? Quantos desses conseguem jogar esse calor no oceano? Quantos desses conseguem alterar a química de parte da água do oceano? Não sabemos. Então é um escuro, né, tanto na parte climatológica, tanto na parte biológica, quanto na parte de navegação dos submarinos e quanto na parte física e geológica desses vulcões. Ou seja, ainda temos muito para descobrir, apesar que somente um quarto desse mapa, desse mapa oceânico, desses montes, e nós temos mapeados apenas um quarto, ainda há muito, mas muito por mapear, ainda há muito por descobrir, porque só dessa ressurgência aqui de água fria, de repente pega um monte submarino e no local onde a temperatura de superfície é quente, de repente vem essa água fria por causa de um monte, a gente não sabia por causa dessa ressurgência. Às vezes a ressurgência, o monte acontece, de um lugar, essa ressurgência pode acontecer alguns quilômetros à frente, e aí altera a questão de pesca, altera várias coisas. E qual o papel dos vulcões nisso? Não sabemos. Se há papel, se não há, como que ele vai alterar o clima local, como isso aí poderia fazer alguma influência no clima global, como isso aí poderia fazer uma influência na química dos oceanos, local, global, ou alteração de correntes. É muito é muita pergunta para pouca resposta. Mas só que isso daí, já é um avanço tremendo. Beleza? Então é isso que eu queria falar com vocês. Espero que tenham gostado. Gostou? Larga esse dedo no like. E antes de uma coisa, não adianta, que não adianta me perguntar se algum desses vulcões vai entrar em erupção agora ou não, se vai provocar tsunami ou não, porque não se sabe. Não sabe nem qual é a característica desses vulcões, se eles são explosivos, se eles são aqueles vulcões de lama, se eles são vulcões de magma, somente efusivos, né? Não sabe, não sabemos nada. Escuro, sabemos só que é um vulcão. Beleza? É isso aí. Forte abraço. Até a próxima, pessoal.